Vamos que vamos aqui, ó. É só uma palhinha de como é que vai estar a área de fundos imobiliários, para vocês terem uma ideia, ó. Tá aqui, ó. Todos os fundos imobiliários, até o momento, ó, 186 ativos. Em breve o Andrei vai colocar mais aí, mais de 200. Então vão ter todos os possíveis. É claro que a maioria, infelizmente, não tem liquidez, né? Por volta de uns 80 e no máximo deve ter alguma liquidez para a gente investir. Mas os outros 200 aí, pelo menos, dá para a gente aprender estudando, vendo as características e tal. Para esse mercado também, né? A gente ajudar esse mercado a crescer, divulgando as informações de forma fácil. Então, essa é a nossa ideia aqui com o site. Então, o filtro, você vai conseguir escolher, ó, gestão ativa, gestão passiva. E esse filtro aqui a gente ainda vai melhorar muito no futuro, né? O Andrei deixou só uma versão de teste aqui para vocês terem uma ideia. Então, eu posso escolher só FII de tijolo, só FII de papel, só FII de papel e tijolo, híbrido, fundos de fundos, né? Que é a princípio são os menores, né? Tem menos. O administrador. Então, vão ter vários filtros aqui no futuro, né? Então, vamos escolher aqui um fundo grande aqui, vamos ver, KNRI, né? Para a gente começar, então, como é que vai ficar? Ó, ter os dados principais, basicamente, que tem no meu site hoje, gestão e tal, a visualização de política de remuneração, você vai poder ver aqui quanto o fundo cobra, se tem taxa de gestão, se não tem, né? Todos os detalhes, que no meu site estava muito simplificado, mas aqui vai ter basicamente o que tem no fundo lá, né? Porque vem os dados mais completos. No meu site estava simplificando muito e alguns dados poderiam ficar errados. E esse aqui vai ser o pulo do gato para quem for assinante. Então, cara, quem for assinante vai poder ter acesso aqui mensalmente, ó, todo mês que mudar, o último relatório vai ser atualizado com a distribuição dos ativos. Então, você bate o olho aqui no que, né? KNRI é fundo de quê? Você já olha aqui, ó, 78% de imóveis, 15% de papel. Então, é basicamente fundo de tijolo, né? Então, a gente vai segmentar o site, que esse nome tijolo, papel e tal, é uma nomenclatura não oficial, né? Que é utilizada no mercado. Então, a gente definiu alguns critérios aqui de que se o fundo tiver mais de 50% em imóveis e tal, é tijolo, e meio a meio é híbrido. Então, a gente definiu mais ou menos para ajudar quem está começando a entender onde está o seu dinheiro. Então, se eu investir aqui no KNRI, eu sei que 80%, a cada R$ 100 que eu aportar lá, 80% está indo para imóveis físicos. Então, é mais ou menos essa ideia que a gente teve aqui. Beleza? Então, aqui tem o número total de cotas, de cotistas. Aqui o gráfico do TradeView, que a gente também deve melhorar no futuro. Todos os imóveis do fundo aqui, ó, você pode ordenar por vacância, que isso aqui também sai trimestralmente nos informes trimestrais do fundo, tá? Então, ó, quantidade de imóveis, estados, região, ABL total, né? A área bruta locável, para quem não conhece, que é a área que o fundo tem de locação, né? Dentro dos imóveis. Então, aqui, ó, você pode ordenar por vacância, ordenar por cidade, por estado, por área, qual é o maior imóvel do fundo. A gente vê rapidamente aqui, ó, CD Bandeirante, né, lá em Louveira, em São Paulo. Então, algumas fotos aqui, depois a gente vai atualizar isso também, mas a princípio estão as mesmas fotos lá do meu site. Depois a gente vai melhorar isso também, tentar procurar fotos com mais qualidade, né? E a mágica do site aqui, que são os fundamentos, né? Então, isso aqui não tem site nenhum, de forma intuitiva e fácil aqui para você entender aonde está o seu dinheiro, né? Então, a gente separou aqui, para quem já conhece o meu site, vai ver lá caixa, imóveis, fundos, papéis, aluguéis e outros, né? Os ativos, o rendimento, as taxas dos outros passivos, patrimônio líquido, fluxo de caixa, os rendimentos e o dividend yield. Então, no meu site hoje tem algumas colunas a mais. Para caber na tela da maioria, a gente simplificou, tirou algumas colunas, mas para quem for assinante vai poder depois filtrar e selecionar as colunas que quer. Tá? Então, não precisa se preocupar, mas a princípio, para quem não for assinante, vai ter acesso a todos esses dados aqui dos últimos 6 meses. Beleza? Quem for assinante vai ter acesso ao histórico total. Tá? Então é isso. Basicamente, os gráficos aqui, os gráficos que você já conhece, né? De todos os fundos aqui, você pode ocultar. Quero ver se o seu rendimento é constante. Aí deu uns picos aqui, você pode ver o que aconteceu na época e tal, mas aparentemente é constante, né? As taxas do fundo estão aumentando muito, aumentaram muito nos últimos anos, aparentemente porque o patrimônio do fundo também aumentou. Então, conforme o patrimônio aumenta, né, a taxa aumenta porque ela vai em cima do patrimônio líquido. Então, como é que eu sei disso? Eu posso vir aqui verificar. A taxa de 1,25% ao ano do patrimônio líquido do fundo. Então, se o patrimônio aumentar, a taxa vai aumentar, então tá tudo certo, tudo equilibrado, beleza? Só para vocês terem uma ideia de como é que vai ficar o caixa do fundo, como é que tá, se tem muito dinheiro parado em conta, se não tem. Então é basicamente isso aí, uma palhinha de como é que vai ficar o site fundo imobiliário para quem for assinante, beleza? Para quem não for, vai ter os dados principais aqui e alguns dados, né, mais restritos aqui dos balanços. Eu acho que assim, o FII é mais olhando aqui o meu site agora, fica muito mais fácil você ver, né, o que está dentro de um FII. Mas até lá, ó, você chega aqui, ó, quando você compra um FII, o que você está comprando? Você não sabe direito, né? E aqui no nosso site você vai conseguir ver, ó, qual é o dinheiro em caixa,
quanto do patrimônio do fundo está em imóveis, quanto está em fundos, quanto está em papéis, quanto o fundo recebe de aluguéis. Aí tem os ativos do fundo. Por exemplo, por que o pessoal fala que é muito difícil um fundo imobiliário quebrar? Porque os ativos são 100 vezes maior que 200 vezes maior que os ativos passivos. Então, o fundo ele basicamente recebe lá os proventos dos CRIs, das LCI, dos aluguéis, dos imóveis e distribui para os cotistas, né? Então, é basicamente isso que ele faz todo mês. Por isso que a probabilidade disso aqui dar um problema um dia, né, é muito pequena dentro dos fundos bons. Aqueles fundos que ficam inventando rolo, como teve ano passado, né, que vocês já sabem qual foi, né? Ficam inventando comprar e vender, pegar dinheiro dos outros, ficar fazendo emissão toda hora. Aí tende a uma hora se ferrar, né? Mas mesmo assim é muito difícil se ferrar, né?